Em 1964, eu tinha 8 anos de idade e pela primeira vez via algo completamente diferente na televisão brasileira, a série National Kid. Mais rápido que os aviões a jato, mais forte que o aço, o invencível super-herói, cavaleiro da paz e da justiça, National Kid. Exibida pela TV Record de São Paulo. Um herói japonês que voava, lutava contra alienígenas e tinha uma estética completamente diferente dos heróis americanos que conhecíamos. Eu não sabia naquele momento, mas estava testemunhando o início de uma invasão cultural japonesa que marcaria gerações. National Kid, depois Ultraman, Spectreman e décadas mais tarde Jaspion, Changeman e por aí vai. Mas a pergunta que ninguém fazia, e que eu, como historiador, só vim a entender décadas depois, é: por que o Japão criou essa cultura de monstros gigantes e heróis tecnológicos? A resposta está em duas datas, 6 e 9 de agosto de 1945. Sou o professor Silvânio Barcelos, doutor em História, e hoje vamos fazer algo diferente neste canal. Vamos analisar como a geopolítica e os traumas nacionais criam a cultura pop que consumimos. Vamos entender como Hiroshima e Nagasaki geraram Godzilla, National Kid e toda a cultura geek japonesa. Às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, o bombardeiro americano Enola Gay lança sobre Hiroshima a bomba atômica Little Boy. A explosão mata instantaneamente cerca de 80 mil pessoas. 3 dias depois, Fat Man destrói Nagasaki, matando outras 40 mil. Mas os números não capturam a magnitude do trauma. Pela primeira vez na história humana, uma cidade inteira foi vaporizada em segundos. O calor era tão intenso que pessoas deixaram suas sombras permanentemente impressas em paredes de concreto. Os sobreviventes, chamados de Hibakusha, enfrentaram não apenas ferimentos físicos devastadores, mas também radiação que causaria câncer e doenças por décadas. E aqui está algo crucial. Havia um estigma social tremendo. Os Hibakusha eram discriminados, tinham dificuldade para casar, para conseguir emprego. O Japão foi ocupado pelas forças americanas até 1952. Durante esse período, havia censura rigorosa. Era proibido falar abertamente sobre as bombas atômicas, sobre os efeitos da radiação, sobre o sofrimento dos sobreviventes. O Tratado de São Francisco, em 1951, formalmente encerra a guerra e restaura a soberania japonesa, mas sob termos americanos. O Japão renuncia à guerra, mantém presença militar americana e se integra ao bloco ocidental na Guerra Fria. Então temos um país que sofreu o primeiro, e até hoje único, ataque nuclear da história. Foi ocupado e censurado por 7 anos. Não podia processar publicamente seu trauma nacional e precisava se reinventar em um mundo pós-guerra. E é exatamente nesse contexto que surge Godzilla. Em 1954, apenas 9 anos após Hiroshima, o diretor Ishiro Honda lança Godzilla no Ocidente. A história gira em torno de um monstro gigante que é despertado por testes nucleares americanos no Pacífico e ataca Tóquio, destruindo a cidade. Vocês conseguem ver a metáfora? Godzilla é a bomba atômica. Não é um vilão comum, é uma força da natureza despertada pela arrogância humana em brincar com energia nuclear. E prestem atenção nos detalhes do filme original. Godzilla tem pele queimada e escamosa, como queimaduras de radiação. Seu sopro é radioativo e causa destruição similar a uma explosão nuclear. Para completar, as cenas de destruição de Tóquio recriam deliberadamente as imagens de Hiroshima.
Há uma cena particularmente devastadora, onde vemos vítimas em hospitais medindo radiação. O público japonês de 1954 sabia exatamente o que isso significava. E tem mais. Em março de 1954, meses antes do lançamento de Godzilla, o barco pesqueiro japonês Lucky Dragon V foi contaminado por radiação de um teste nuclear americano no atol de Bikini, onde um tripulante morreu. Honda usou isso diretamente no filme. Como se pode perceber, Godzilla não era uma ficção distante. Era um medo muito real de que o Japão poderia ser novamente vítima de radiação nuclear. Mas aqui está o ponto historiográfico crucial. O Japão não podia falar diretamente sobre seu trauma, pois a ocupação americana tinha acabado apenas 2 anos antes. Havia censura, havia pressão política para não antagonizar os Estados Unidos na Guerra Fria. Então, o que o Japão fez? Processou seu trauma através da ficção científica. Godzilla permitia ao povo japonês confrontar seu medo nuclear, sua raiva, sua tristeza, tudo dentro da segurança de uma sala de cinema escura, vendo um monstro, em vez de falar sobre americanos e bombas atômicas. Isso é o que a cultura pop faz. Ela permite processar traumas coletivos quando o discurso político não permite. Chegamos aos anos 60 e o Japão está em plena reconstrução. O milagre econômico japonês transforma o país em potência industrial. As Olimpíadas de 1964 em Tóquio simbolizam o renascimento nacional, e a cultura pop reflete isso. Agora temos heróis, não apenas monstros. National Kid, Ultraman, Ultra Seven, uma onda de heróis tecnológicos, quase sempre usando a ciência e tecnologia para proteger a humanidade. Vejam a mudança de narrativa. Em Godzilla de 1954, a tecnologia nuclear nos destruirá. Já em National Kid e Ultraman dos anos 60, a tecnologia pode nos salvar. E não é coincidência. National Kid era patrocinado pela National, que virou Panasonic. O herói literalmente promovia eletrônicos japoneses. O Japão estava dizendo ao mundo: nós não somos mais as vítimas da tecnologia, somos seus mestres. E foi essa narrativa otimista que chegou ao Brasil em 1964, quando National Kid estreou na TV Record. Eu me lembro perfeitamente. Não tínhamos contexto histórico. Éramos crianças brasileiras vendo um herói voar numa TV em preto e branco. Mas estávamos absorvendo, sem saber, a resposta cultural do Japão ao seu maior trauma nacional. Quando gritávamos National Kid e corríamos com os braços abertos imitando voo, estávamos participando, mesmo sem saber, de um processo de ressignificação cultural que começou em Hiroshima. Então, o que aprendemos? Primeira lição historiográfica: a cultura pop não é mero entretenimento. É como as sociedades processam traumas, expressam medos, projetam esperanças. Godzilla não é um filme de monstro, é um documento histórico sobre como o Japão lidou com o trauma nuclear. Segunda lição: a geopolítica molda a cultura. A Guerra Fria, a ocupação americana, a reconstrução japonesa, tudo isso está embutido nesses filmes e séries. Quando consumimos cultura pop, estamos consumindo história política disfarçada. Terceira lição: o trauma pode gerar criatividade. O Japão poderia ter sido destruído psicologicamente por Hiroshima. Em vez disso, canalizou esse trauma em uma das indústrias culturais mais influentes do século XX. E isso continua até hoje. O Japão ainda é potência em cultura geek, anime, mangá, videogames. E se você observar bem, muitos ainda carregam temas de destruição, reconstrução, tecnologia ambígua. Em Attack on Titan, temos a ideia de muros sendo destruídos e ameaças existenciais. Akira descreve cenas de Tóquio pós-apocalíptico, enquanto Neon Genesis Evangelion fala sobre trauma, tecnologia e sobrevivência da humanidade. Este é o começo de uma nova série aqui no canal, Geopolítica Geek,
onde vamos analisar como a política internacional, guerras, traumas nacionais e ideologias moldam a cultura pop que consumimos. No próximo episódio, vamos falar sobre Guerra Fria e Star Trek, como a Enterprise era propaganda americana e os Klingons eram soviéticos. Se você gostou dessa abordagem histórica da cultura nerd, deixe seu like, se inscreva e me diga nos comentários que outros fenômenos da cultura geek você quer que eu analise historicamente. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula aqui do nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários, para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Bom, pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve!